salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aí pra vocês aí, casos macabros aonde envolve o nome de Exu e Pombogira, onde envolve as entidades. Eu poderia até citar e falar que seriam casos bizarros, mas eu quero que vocês acompanhem até o fim e deixem nos comentários aí o que vocês acham, tá? E é claro, se você tem algum caso bizarro ou macabro envolvendo Exu, Pombogira ou qualquer outra entidade, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou citar aqui para vocês 3 casos bizarros aí, né, para vocês. O primeiro caso foi o caso que eu presenciei, tá? Um caso que eu presenciei. Um outro caso, né, o nosso segundo caso seria um caso que eu ouvi da boca de outras pessoas. E o terceiro caso, no caso, seria um relato de um inscrito aqui do canal, um comentário que ele deixou. Eu vou trazer para vocês e eu quero que você deixe a sua opinião, tá? Mas enfim, por isso que eu nem afirmei a vela, nem acendi a vela, porque é cada coisa que eu vou contar para vocês. Eu já presenciei muita coisa, gente, mas vamos lá. Nesse primeiro caso, que no caso eu presenciei, eu trabalhava em uma empresa na época, há uns anos atrás, alguns anos. Eu trabalhava em uma empresa e tinha um colega meu que trabalhava junto, né? Ele era casado, eu também era, porém as nossas esposas na época não trabalhavam junto com a gente, tá? Era só eu e ele, as esposas ficavam em casa, ou seja, tinha outros empregos. Pois bem, a gente pegava o ônibus para ir para essa empresa 1h da tarde mais ou menos, certo? E o que aconteceu? Onde que a gente trabalhava, né, ali tinha homens e mulheres. E ele esse colega meu, ele acabou conhecendo uma outra pessoa, né? E ele acabou ali se envolvendo com ela, no caso, traindo a sua esposa, tá? Isso foi por algum tempo. E depois de um tempo, a esposa dele, né, a verdadeira esposa dele, acabou descobrindo essa traição. Aí é que tá o caso, aí que vamos no caso bizarro aí. E o que acontecia? Ele ia para um outro ponto do ônibus, para pegar esse ônibus para ir trabalhar. Ele ia para outro ponto, se encontrar com essa amante dele, né? E para poder ir ambos trabalhar juntos. Ou seja, uma traição bem aberta, né? Só que a mulher descobriu, a esposa dele descobriu. Então, a esposa dele foi atrás neste ponto de ônibus onde ele se encontrava com a amante e deu aquele bafafá. Aí o que acontece? Vamos lá. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu, neste período, eu estava praticamente no desenvolvimento mediúnico. Eu estava iniciando ali o trabalho com Exu, com Pombogira, com esse lado da esquerda. Esse colega meu, ele já era médio há algum tempo, né? E ele já trabalhava com essas entidades. No caso, ele já trabalhava com Exu e Pombogira, enfim. Até frequentei ali um terreiro que ele frequentava, enfim, era um terreiro bem bacana. Então, né, tudo bem até aí. O que aconteceu nesse caso aí? Quando a mulher dele encontra ele com a amante neste ponto de ônibus, a mulher dele, né, a real esposa dele, começa ali uma briga, uma discussão. E meio que para ele tentar apaziguar a discussão, né? Não sei se era medo, não sei se era receio, com medo da esposa dele agredir ele, de agredir a amante, ele meio que fingiu estar incorporado, né? Sim, ele fingiu estar incorporado com o Exu, dizendo 1001 coisas, né? Aí o que aconteceu nesse relato, pessoal, é o seguinte. Aí foi o medo dele, a insegurança dele, né? E ele quis usar, vamos assim dizer, a autoridade de Exu, tá? Para que não houvesse nenhum tipo de briga ou conflito. Ou seja, ele tentou agregar Exu em um momento que não seria bacana. No caso, ele estava fingindo uma incorporação, né? A fim de apaziguar ali aquele momento. É engraçado, mas isso aí é errado, né, gente? Todo mundo sabe que isso se agrega ao charlatanismo, né? Isso é um fato. Mas enfim, esse é o caso. Esse é o primeiro caso. Deixa aí sua opinião. Agora, o segundo caso que me falaram, esse já é mais banal. Esse, se você tiver aí
um pouco de sensibilidade, por assim dizer, se você for uma pessoa mais emotiva, se você fica com raiva facilmente, nem veja esse relato, já pode pular esse relato aí que é pesado, tá bom? É muito pesado. Isso aí foi o que me passaram. Eu não sei se é real, mas foi o que me passaram. Em uma cidade tinha um terreiro, tá? Uma cidade do interior, até mesmo do interior aqui de Minas, tinha um terreiro. Era somente esse terreiro que tinha na cidade. Eu não vou citar o nome, mas a pessoa me passou todas as informações, me passou o nome do terreiro, me passou o nome do pai de santo, passou todas as informações. E esse pai de santo, dono desse terreiro, ele fazia, né, ritualísticas e obrigações, tá, com os médios. Com obrigações e ritualísticas que os médios realizam normalmente, como amaci, banhos e por aí vai indo, né, sacudimentos, né, e por aí vai, embori, por aí vai. Era o terreiro de Umbanda, tá? Iria ter um trabalho ou um tipo de firmeza, né, para os filhos do terreiro. Como se fosse uma espécie de amaci, uma espécie de batizado, uma ritualística particular daquele terreiro. Então, o pai de santo organizou meio que uma excursão, vamos dar esse exemplo, e foram para uma cachoeira, tá? Chegando nessa cachoeira, juntou todos os médios, foram para esta cachoeira, né? Chegando lá, iniciou os trabalhos, tudo bacana, tudo beleza, né? E nisso, tá? Já existiam alguns relatos ali, algumas histórias que aquele pai de santo daquele terreiro meio que gostava de dar em cima, né, das suas filhas de santo. Meio que tinha uma história assim. Mas pois bem, todo mundo foi para lá, iniciou os trabalhos. Aí chegou o momento que os filhos, os médios da casa, iriam passar por essa ritualística. No caso, os filhos ali, os médios, iriam passar por um banho de cachoeira. Tá? Porém, não foi o pai de santo que aplicou este banho. O pai de santo do terreiro, no caso, chamou um caboclo. Não era nem Exu nesse relato. No caso, ele chamou um caboclo ali. O caboclo, ele veio, se manifestou e foi de um a um levando os médiuns, né, para a cachoeira, né, e banhando ali o médium, fazendo a sua benzedura ali, as suas preces, enfim. Porém, quando chegou em algumas mulheres da casa, aquele suposto caboclo, daquele pai de santo, meio que abusou, né, passou a mão onde não devia, né, em algumas partes íntimas dos corpos das mulheres. Lembrando que não foi em todas, mas sim nas mulheres na qual o pai de santo sentia atração. E quando eu estou dizendo que aquele pai de santo, ele passou a mão, ele abusou, pelo que me falaram, pessoal, foi realmente um abuso mesmo. O caboclo, o suposto caboclo, realmente passou a mão nessa intenção, como se ele tivesse praticamente masturbando um indivíduo, masturbando uma mulher. Então isso foi bizarro. Até então essa pessoa me procurou, eu aconselhei procurar, é claro, uma delegacia para, né, para dar ali um depoimento de abuso, né, porque isso realmente foi um abuso. E o que aconteceu ali é que a pessoa, ela tinha essa vontade de chegar, aquele pai de santo tinha essa vontade de chegar na pessoa, tá? Tinha uma atração por algumas médiums ali e, né, com medo, com receio, enfim, ele usou tanto da autoridade de pai de santo, como também a autoridade da própria entidade do caboclo e se aproveitou naquele momento dessas mulheres. Tem consequências isso? Gente, com certeza tem, pessoal. Com certeza tem consequências. E eu tenho certeza que esse pai de santo deve estar pagando, tá? Porque provavelmente ali não foi bacana. Um aconselho até para vocês. Pessoal, tá dentro do terreiro, a entidade vai fazer determinadas ritualísticas, porque isso é muito comum, passar por obrigações ritualísticas. Percebeu que tem ali toques, movimentos, pegadas que aparentam ser suspeitas, se afastem, tá bom? Olha o conselho que eu dou para vocês, se afastem. Se preciso, se isole, sai até do terreiro mesmo, tá bom?
para que isso não transforme em algo pior futuramente, tá? Agora, o terceiro caso, tá, que é bizarro também, bizarro, macabro, não sei nem o que dizer, foi um comentário do Lucas, tá? Olha o que ele comenta. Não sei se o Patrick vai ler meu comentário, mas o namorado da minha tia abusou de mim. Primeiro ele disse que não sabia que eu sou gay. Depois que estava bêbado. E ainda disse que foi o Exu capa preta. E bom, nós sabemos que Exu nenhum faz isso. Minha pergunta ao pai Patrick, se ele ler, é: como ele acusou um Exu, o Exu dele, que é o Exu que baixa no corpo dele, pode fazer algo ou vai ficar assim mesmo? Gosto muito do seu canal, Patrick. Meu Deus. Bizarro, macabro. Lucas, sinto muito pelo que você passou, tá? Primeiramente é isso, sinto muito. Mas a questão é, ele utilizou do nome de Exu, tá? Utilizou da autoridade de Exu, o nome de Exu, o respeito que Exu tem para cometer isso, para fazer isso, para abusar de uma pessoa, no caso, para abusar de você. Tem consequências? Com certeza tem. O Exu vai cobrar isso dele. As consequências podem ser as mais variadas possíveis, mas o Exu não vai deixar isso impune, tá? Porque utilizou o nome de Exu para fazer algo que é totalmente totalmente ao contrário do que seria Exu. Então vai ter consequências, pode ter certeza disso. Mas enfim, pessoal, esses são os 3 casos bizarros, macabros, né, que eu trouxe aqui para vocês. Caso você saiba de algum caso, você pode mandar aqui, deixando nos comentários, pode mandar pelo próprio WhatsApp também, tá bom? A gente traz aqui no canal, são casos para as pessoas ficarem atentas mesmo, viu? Como eu citei, pessoal, uma pessoa utilizando o nome de uma entidade, começou de alguma forma, se você está percebendo que aquela entidade de alguma forma está meio que abusando ou passando um pouco dos limites, se afasta, tá? Entenda que isso não é uma entidade. Para começar daí, nós também temos que ser mais críticos, mais analíticos também, para que às vezes não também demos, é claro, ninguém dá liberdade para isso, mas para que não possamos cair nesses tipos de atrocidades, né? Então vamos ficar atentos, serem mais críticos e analíticos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e achei a todos. E não tem nem muito o que falar, que é lamentável mesmo. Até o próximo vídeo.